Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada intelectual incrível. Nós vamos traçar a linha do tempo da filosofia da ciência. Vamos sair daquele ideal clássico de que existe um método científico único, duro e engessado, e chegar até a realidade super dinâmica e eficaz do pluralismo científico moderno. É uma evolução que, literalmente, muda a forma como a gente entende a busca pelo conhecimento. Sabe aquela época de escola quando a gente aprendia sobre o método científico, no singular, tipo uma receita de bolo única, com regras perfeitamente objetivas para fazer ciência? Mas e se esse conceito for, na verdade, uma simplificação gigantesca de uma realidade infinitamente mais complexa? Para desvendar esse mistério, nosso roteiro de hoje é simples. Primeiro, vamos ver a ilusão desse método único, depois, as raízes filosóficas do pluralismo. Aí, partimos para a modelagem de sistemas complexos e fechamos com o pluralismo na biologia e no clima. Entender essa evolução é a chave para sacar como a ciência de ponta realmente funciona na prática. Então, bora lá. Seção 1, a ilusão de um método único. Vamos ver como os pensadores clássicos montaram a base dessa ideia. Olhando para o passado, é muito louco ver como os gigantes da filosofia quebravam a cabeça para definir o que era ciência de verdade. Aristóteles, lá na antiguidade, apostava nos silogismos e na observação passiva. Aí a gente dá um salto para o século XVII, com o Francis Bacon botando a mão na massa, com experimentação ativa e tabelas indutivas. No século XVIII, Newton chega revolucionando tudo com a dedução matemática pura, deixando a metafísica de lado. E no século XIX, rola aquele embate clássico entre Mill e Whewell sobre indução. O detalhe fascinante aqui: todos eles mudavam as regras do jogo o tempo todo, mas continuavam obcecados por achar aquela única regra dourada, objetiva e universal para a verdade. E essa briga ficou ainda mais intensa no século XX. De um lado, a galera do Círculo de Viena, com positivismo lógico. Eles queriam uma verificação empírica extremamente rigorosa, tipo um acúmulo contínuo e linear de fatos, tijolo por tijolo. Do outro lado, Karl Popper joga um balde de água fria com a falsificabilidade. Para Popper, a ciência não é sobre acumular confirmações. Se uma hipótese não passa no teste e é refutada, tchau, tem que rejeitar na hora e começar de novo. Só que na vida real, a ciência é bem mais caótica. E aí veio a chamada virada histórica nas décadas de 50 e 60. Pensadores como Thomas Kuhn e Paul Feyerabend mostraram que o progresso científico é, na verdade, super influenciado por consensos sociais, valores da época e coletivos de pensamento. A ciência não vive numa redoma de vidro de lógica pura. Ela tem um lado imensamente humano, bagunçado e até anárquico durante grandes revoluções. O mito daquele método único e puramente objetivo começou a desmoronar aí. O que nos leva à nossa segunda sessão, as raízes filosóficas do pluralismo. Diante de tudo isso, uma visão totalmente nova e libertadora começou a ganhar força. Basicamente, rolou um choque de filosofias. A velha guarda defendia a unidade da ciência, ou reducionismo. Aquela teimosia de achar que tudo, da sociologia à biologia, acabaria sendo reduzido às leis fundamentais da física. Mas a nova onda era o pluralismo científico. Essa galera percebeu que disciplinas diferentes usam legitimamente métodos e ferramentas totalmente diferentes para resolver problemas diferentes. A organização do conhecimento não precisava ser um monólito gigante. E olha que sacada genial do filósofo Moritz Schlick, com fortes influências dos neocantianos que valorizavam a multiplicidade das perspectivas humanas, ele cravou: pois o universo é variado e múltiplo. Um monismo metafísico formal deve ser suplementado com algum tipo de princípio pluralista. É incrível, os pioneiros já sacavam que o nosso universo é complexo demais para ser enxergado por uma única lente. Essa pegada pluralista também ganhou um baita impulso do pragmatismo americano. Pensa em John Dewey. Para ele, a ciência não era um monge isolado buscando a verdade absoluta. Era, na verdade, um ataque coordenado a problemas reais e práticos da sociedade. O foco parou de ser a redução e passou a ser a coordenação. O conhecimento, nessa visão, serve a objetivos humanos práticos no mundo real. Bom, entrando agora na nossa terceira sessão, modelagem de sistemas complexos. Vamos ver como essa filosofia toda funciona no dia a dia dos cientistas hoje. A melhor forma de pensar nisso é imaginando os modelos científicos como se fossem mapas. Pensa comigo, um mapa de metrô foca só nas linhas e estações. Super simples. Já um mapa topográfico detalha montanhas, relevo e rios. Eles são completamente diferentes visualmente, certo? Às vezes até parecem se contradizer, mas os dois são absolutamente essenciais e totalmente verdadeiros dependendo da sua necessidade. A ciência moderna usa seus modelos exatamente assim. O grande lance é como a gente concebe essas representações da realidade. E isso dá um belo nó na cabeça.
A ideia de semelhança acha que o modelo tem que compartilhar traços físicos com o alvo, mas esbarra no fato de que semelhança vai e volta, e representação não. A visão estruturalista aposta tudo na matemática, só que assume de forma arriscada que o universo já tem uma matemática intrínseca embutida nele. A abordagem inferencial foca na tradução de resultados, enfrentando o desafio de padronizar isso. E os ficcionalistas comparam os modelos a obras de ficção. O desafio deles é explicar como entidades imaginárias podem dar previsões tão exatas no mundo real. Para desembolar isso, a filósofa Nancy Cartwright manda essa pérola. A ciência opera num mundo salpicado, um mundo dappled. O que ela quer dizer com isso é que o universo em si é meio rebelde, cheio de regiões desordenadas. Ele simplesmente se recusa a ser aprisionado num único conjunto majestoso de leis universais. E na prática, como os cientistas lidam com isso? Eles usam esquemas megafuncionais, tipo o modelo DDI, concebido por R.I.G. Hughes. É um processo em 3 passos bem práticos. Primeiro, a denotação, que é ligar os elementos abstratos do modelo à coisa real. Segundo, a demonstração, manipulando a matemática e a lógica lá dentro. E terceiro, a interpretação, que é pegar esses resultados abstratos e traduzir de volta para entender como a coisa real vai se comportar. Eles criam um sistema de raciocínio substituto genial, sem precisar de uma réplica física perfeita. Mas claro que isso gera uma dor de cabeça. O famoso problema dos modelos inconsistentes. O que a gente faz quando 2 modelos superúteis partem de pressupostos completamente conflitantes sobre a mesma exata coisa? Para quem busca um método único, isso é um desastre. Mas para um pluralista, é ótimo! Os pluralistas abraçam essa inconsistência, porque usar pressupostos contraditórios é muitas vezes o único jeito de iluminar partes diferentes de uma realidade que é absurdamente complexa. E isso leva a gente para o nosso último ponto, a seção 4, pluralismo biológico e climático. Vamos ver como a galera sobrevive aplicando isso nos campos mais caóticos de hoje. Começando pela biologia. Aquela ideia de uma única árvore da vida, bonitinha e unificada, está ficando para trás. A jogada agora é o pluralismo taxonômico. A vida é incrivelmente complexa. Então, os biólogos usam sim a história da evolução e filogenia, mas ao mesmo tempo usam categorias não históricas baseadas na ecologia e na forma física dos organismos. E quer saber? Até os conhecimentos de povos indígenas que classificam espécies pelo uso pragmático medicinal entram na jogada porque são vitais. A biologia bomba de verdade quando cruza todas essas classificações sobrepostas. No clima, a história é mesmíssima. O clima da Terra é praticamente o chefão final dos sistemas hipercomplexos. Modelar esse caos não rola com um simulador único gigante. Nós precisamos de várias simulações super especializadas. Um modelo pode ser desenhado exclusivamente para prever a temperatura média global. Ao mesmo tempo, usamos outros modelos que às vezes até possuem contradições teóricas com o primeiro, mas que são especialistas em prever alterações micro e regionais. Quando o alvo é vasto e caótico assim, ter múltiplos modelos não é defeito, é essencial. O que deixa a gente com essa reflexão super provocativa para fechar. Será que a nossa sobrevivência e compreensão num mundo tão salpicado e multifacetado depende não de caçar cegamente uma única verdade imutável, mas sim de aprender a ler, cruzar e usar vários mapas diferentes ao mesmo tempo? Fica aí essa semente para pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise maravilhosa com a gente e até o próximo mergulho profundo nos bastidores da ciência!